A minha avó era uma contadora de histórias. Falando da minha avó, a gente brincava muito na rua, naquela época não tinha, né? Toda brincadeira de criança é na rua. E quando chovia, era um problema, nós tinha que ficar dentro de casa. E é a hora que a gente pedia para minha avó contar as histórias, né? Que a minha irmã falou. E as histórias eram dessas histórias que a gente pensa que era calminha, não, eram histórias sanguinolentas, assim, é o herói com a espada que decepa tudo. Então, a gente adorava, a gente sentava ali, deitava às vezes no colo dela e ficava ouvindo as histórias, contava as histórias, quando terminava, conta outra, aquela coisa de criança pequena, conta outra, e a gente... E nessas histórias também havia histórias da vida, do cotidiano lá do Líbano. Minha mãe também contava, só que a minha mãe não contava esse tipo de história, mas contava de acontecimentos, né? Do meu pai contava de acontecimentos políticos, né? Acontecimentos sazonais. E a coisa mais interessante que a gente tem, como era uma aldeia, né? Isso foi muita coisa da lembrança, da gente guardar e passar para os netos. A aldeia tem, o Líbano tem aquelas 4 estações bem demarcadas, bem configuradas, né? E, logicamente, a gente sabe que nesses países que têm as estações, o inverno é sempre o acolhimento, é aquele momento que você, de reclusão, né? Onde é mais, parece ser um pouco mais triste, né? E aí vinha a primavera, o verão com a alegria toda, onde você saía de casa, e as festas e as coisas aconteciam nesse período. Então, e essa sazonalidade, né, geográfica que nos trouxe a ideia de escrever, colocar no nome do livro entre verões e invernos, que é o momento das reclusões, da coisa um pouco mais fechada, um pouco mais triste, e depois da abertura do verão, da primavera, o verão, da explosão de cores, sabores e explosão de vida. Então, o título do livro, nós conversamos bastante, né, e decidimos por esse título que, por isso que o texto sempre traz assim, na primavera de tal período, no inverno de tal período, no verão, né, para justamente caracterizar um pouquinho a estação do ano. Por isso que as estações de uma família libanesa. Que é um capítulo do livro de quando nós saímos do Líbano. Nós saímos em fevereiro e lá Inverno. era um inverno muito intenso. Então, a gente colocou o inverno da partida com a ideia do inverno mesmo, mas com a tristeza da partida, com as dificuldades. E quando chegamos aqui no Brasil, nós estávamos em pleno verão, a gente colocou o verão da chegada, criando aquela ideia da expectativa, da esperança de uma coisa melhor, de uma coisa que vem chega. Quer dizer, um mês de diferença, você tem o inverno e o verão aí configurados, não só na estação, mas na vida também. Primeiro, a gente tinha uma fonte documental intensa, né? A gente conseguiu, por incrível que pareça, o fato de eu ter morado aqui com os meus pais, e ter acesso a toda a documentação deles, a gente tinha uma fonte documental, tanto de fotografias que estão aqui comigo em minhas mãos, né, como os documentos oficiais, tanto deles lá, quanto os nossos e quanto os documentos da nossa chegada. Essa pesquisa documental foi extremamente importante, mas a gente precisava mais. As redes sociais, né, nos ajudaram muito nesse sentido, a internet nos ajudou muito, porque, por exemplo, a gente conseguiu a fotografia do navio no Museu do Imigrante, E trouxe a conseguimos, gente. conseguimos a fotografia do navio. E aí, eu, como sou geógrafa e tenho um pezinho na história, aí a gente teve esse feeling, né, de associar a questão da história, da geografia e fazer as articulações. E quando você fala assim, por exemplo, os conhecimentos que vocês têm, por incrível que pareça, a gente tinha noção dos políticos influentes no Líbano daquela época, que a gente cita alguns ali, mas a gente tinha já tinha isso dos meus pais. Por exemplo, aquela foto que nós colocamos da formação do partido político Al-Kataib,
lá no Líbano, em Ain Helsh, em 1941, essa foto está comigo aqui, né? Então, eu tenho essa foto documental mesmo, e assim, ela está numa qualidade não tão boa, mas e eu não sei nem até se a gente conseguiria resgatar, eu acho que consegue recuperar pela inteligência artificial, mas eu consigo localizar até meu pai ali dentro, no meio da foto, meus tios, parentes, amigos que participaram daquele movimento. Então, veja a importância numa aldeia de 600 habitantes, a importância da constituição de um partido político efetiva, né? E isso historicamente documentado. Então, a gente tinha um monte, né, vamos dizer, muitos documentos, mas foram muitas idas e vindas para dar uma sequência lógica e para dar um certo sentido àquela história toda. Porque a gente queria dar uma sequência, não só cronológica, mas também de emoções, de afetos, de sensações, de tudo o que acontecia. Então, foi uma pesquisa árdua, assim, a gente ficou um ano, né, pesquisando o que, que a gente colocaria de mais importante. Não, isso tira, isso coloca, isso mantém. Então, é um projeto de costura mesmo, né, de costurar as ideias. Miraram nos netos e acertaram no público muito maior, porque fez do livro um livro potencialmente de interesse geral. Vocês concordam com isso? Sim, Eu concordo plenamente, porque o que nós aprendemos, você não acredita o que nós aprendemos, porque quando você começa a produzir alguma coisa, a gente aprende muito. E nós aprendemos a mexer, eu aprendi muito nas pesquisas que fizemos com a internet, aqueles canais tipo Family Search, né, outros canais dos Mormons, né, e outros canais, a gente descobriu muita coisa. Mas algumas coisas ainda ficamos devendo, não porque a gente não, por exemplo, não conseguimos achar. Por exemplo, a gente não conseguiu localizar esse meu avô, marido da minha avó, Mariam. A gente não conseguiu localizar na Argentina o que aconteceu, quando que ele chegou, como é que ele chegou. Não conseguimos localizar registros, mesmo entrando nos sites, né, de lá. Mas aprendemos a mexer com esses dados todos, né? E aprendemos uma grande coisa, como organizar os dados também. Isso é muito bom, porque às vezes tem uma grande quantidade de dados e como a minha irmã acabou de falar, de como você extrai o que importa, né? O que importa. Na época, o que importava para os nossos filhos netos, né? Essa era a ideia, por isso que não era um aprofundamento severo com as coisas, que não era essa mesma ideia. Era um livro para ser um livro agradável, senão as crianças não leem, né? Os registros que a gente obteve, que aparecem no livro dos passageiros que chegaram, está lá o nosso nome dos quatro, né? Os quatro nomes desse, não do meu pai, não achamos, mas está lá o registro, achamos toda a rotina. A gente primeiro saiu do navio de Beirute até Nápoles, né, Edmundo? Até isso, Nápoles. E de isso. Nápoles ele seguiu pelo Mediterrâneo, chamado Conte Grande, esse navio transatlântico mesmo. E era um navio italiano, então tudo era italiano. Então, minha irmã me lembrou uma vez, seria semelhante ao Titanic, né? Aquela coisa, né, do navio onde você tem as classes conforme a altura do navio, lá na parte de cima os mais ricos, né, embaixo os imigrantes mesmo, quer dizer, naquele filme Titanic aparece bem essa característica, né? Mas a gente conseguiu até imagens de dentro do navio, como é que ele era mais ou menos na época também. Esse navio ele foi famoso na época, depois serviu até para parte militar. Ele teve restauro, teve um monte de coisas interessantes que a gente não pôs muito a fundo no navio, porque realmente não era tão interessante para o público que nós destinamos o texto, né? A viagem também que foi interessante, porque nós descíamos do navio como se fosse um navio passageiro, esse passeio, né? E a gente conheceu coisas interessantes naquele Mediterrâneo, inclusive em Dakar. Nós paramos lá, né, Raimundo? Em Dakar, na parte dos negros lá,
E aqueles negros que para nós eram fantasias, assim, conto de história, eram ali reais, né? Era real. Era muito interessante de ver, só com os dentes brancos, né? Eu, eu era um pouquinho maior que a minha irmã era bem menor, né? Mas eu lembrava bem, eles carregavam as crianças nas costas, aqueles trajes coloridos, como ainda aparece, né? Trajes coloridos. E eles tinham os dentes que chamavam a atenção, os dentes, a brancura dos dentes, né? Eles escovavam com pauzinhos, assim, via eles passando o dente, então, e os olhos bem brancos, né? Então, a gente que é criança, aquilo tudo para nós era um outro mundo, né? Uma descoberta do mundo. Então, é muito interessante. E as pesquisas, então, a gente conseguiu muita coisa para completar um pouco de um contexto dessa trajetória.